Câncer de próstata é o câncer mais comum no sexo masculino, chegando a 1.400.000 novos casos anualmente. No Brasil, a estimativa foi de 65 mil novos casos em 2020. A doença tem um espectro amplo de sintomas e, inclusive, pode cursar longos períodos de maneira assintomática. Dentre alguns sintomas, quando presentes, a gente pode citar os sintomas de trato urinário inferior, que vão ser urgência urinária, noctúria, jato fraco intermitente ou poliúria, a hematúria, uma dor óssea, disfunção erétil, incontinência urinária, emagrecimento e fadiga. Os principais fatores de risco vão incluir a idade, sendo que a gente tem um pico de incidência entre 65 e 74 anos, etnia negra, histórico familiar positivo, a presença do gene BRCA1 e 2, uma dieta rica em gordura animal e pobre em vegetais, um consumo elevado de álcool, o tabagismo e a obesidade. Isso levou a uma busca por métodos de rastreio precoce do câncer, para um diagnóstico em tempo de terapias que seriam curativas. Assim foi desenvolvido o exame de PSA, talvez não. Atualmente, o Ministério da Saúde não recomenda o rastreio habitual do câncer de próstata. E por que isso? Apesar de o câncer de próstata ser uma das principais causas de morte relacionadas ao câncer no sexo masculino, a maior parte desses tumores cresce de forma lenta e não tem impacto na sobrevivência do paciente. Por isso, o rastreamento de rotina se torna cada vez mais controverso. A evidência sugere que o câncer geralmente cresce tão lento que a maioria dos pacientes morre de outras causas, antes mesmo que a doença se torne clinicamente relevante. Um exemplo que, se você fizer autópsia de homens que morreram de outras causas, você encontra câncer de próstata em 30% aos 50 anos e 70% aos 70 anos. E para um teste de rastreio ser considerado válido, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, ser custo efetivo, para ser aplicado em massa. Segundo, detectar uma doença nos estágios iniciais. E o terceiro, reduzir a morbimortalidade. Então, apesar do rastreio do câncer de próstata atender aos 2 primeiros critérios, não temos certeza se detectá-lo realmente reduz a mortalidade e, em muitos casos, aumenta a morbidade do paciente. O trial RSPC, por exemplo, encontrou um risco absoluto de redução na mortalidade do screening do câncer de próstata de 0,51 a cada 1.000 homens. Em 16 anos do estudo, a mortalidade do câncer no grupo do rastreio foi de 0,53 a cada 1.000, em comparação a 0,66 a cada 1.000 no grupo de controle. A redução do risco absoluto de morte foi de 1,76 a cada 1.000. Isso significa que, para prevenir uma morte pelo câncer de próstata, 570 indivíduos precisariam ser rastreados, dos quais 18 teriam uma triagem positiva. Mas aí você pensa comigo, prevenir uma morte seria bom, não seria? A gente tem que lembrar os problemas relacionados a todo esse processo de rastreio. Primeiro, que homens com PSA alterado vão necessitar de uma biópsia prostática. As complicações estão presentes em 2% dos quadros, que vão incluir infecção, dor, sangramento e obstruções do trato urinário. Além disso, a gente tem um aumento do overdiagnosis, ou seja, a detecção da doença que não seria clinicamente relevante. O número de overdiagnoses pode variar de 23% a 50%, de acordo com o estudo. Isso pode levar a intervenções, por exemplo, prostatectomia ou radioterapia, que têm alta morbidade, causando incontinência urinária, disfunção erétil, sintomas urinários prolongados, alterações do trato gastrointestinais e várias outras. Então, todo esse processo, além dos riscos mencionados, causa muita ansiedade no paciente, podendo interferir na saúde mental dele. O UpToDate recomenda uma decisão compartilhada, que ele vai levar em consideração alguns fatores. Primeiro, você deve ter em mente se o rastreio tem probabilidades de beneficiar o paciente durante a vida dele. Por exemplo, pacientes com expectativa de vida menor que 10 anos provavelmente não têm benefício. Pacientes com outras comorbidades que impossibilitem condutas mediante o rastreio também não vão ter benefício. Então, você tem que individualizar. Mas caso você considere que esse paciente possa se beneficiar do rastreio, você vai levar em consideração a idade. Paciente com menos de 40 anos não deve ser rastreado. Pacientes de 40 a 49 anos somente em casos de alto risco para o câncer de próstata e caso o paciente concorde com o rastreio. Pacientes de 50 a 69 anos podem ser rastreados
caso participem do processo de decisão e concordem com o exame. E pacientes acima de 70 anos não devem ser rastreados. Vão ter aqui algumas situações específicas. Pacientes que têm os genes BRCA1 ou 2 têm risco aumentado, então eles começam o rastreio com 40 anos. Pacientes com síndromes de Lynch também têm risco aumentado e o rastreio começa com 40 anos. E outros pacientes com risco aumentado, que vão ser homens negros, histórico familiar de câncer de próstata, principalmente primeiro grau e com diagnóstico antes de 65 anos, também devem ser levados em consideração. Vale ressaltar que o rastreio é feito com o exame de PSA. Não recomenda a realização do rastreio com o toque retal, porque a sensibilidade e especificidade é baixíssima, e o ultrassom de próstata, que não serve para o rastreio, mas pode ser útil para o diagnóstico diferencial em casos de PSA alterado. Ficou claro aqui, então, que o PSA não deve ser realizado de rotina e que a decisão do rastreio deve levar em consideração o fator de risco que aumente a probabilidade do teste e a idade do paciente. Além disso, o consentimento dele quando você explica o custo e benefício. Enquanto isso, eu vou trazendo para vocês as novidades aqui na Carry On Academy.